Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Uma história de uma criança. Bom, essa criança já deve estar bem adulta, né? Porque é a história da criança com um relógio de ponteiro. Hoje, falar de relógio de ponteiro, acho que os nossos adolescentes nem sabem olhar a hora, né? Com relógio de ponteiro. Mas aqui é uma ilustração antiga, então. Diz que ele viu que o relógio estava quebrado e o seu pai falou que iria levar para consertar. Aí o menino falou, mas por que você não leva só os ponteiros? São os ponteiros que estão com defeito? E aí ele disse, não, meu filho, o problema não são os ponteiros estão com defeitos porque a máquina está com defeito, precisa consertar lá dentro, precisa levar no relojoeiro, vixe, quase saiu, hein? Relojoeiro, e ele precisa consertar esse relógio. Eu li essa história num devocional chamado Boa Semente, e a aplicação é interessante, né? Você lê uma história, você pode aplicá-la de várias formas. Eu apliquei diferente do que ele aplicou. Mas a aplicação dele também é muito boa. Ele diz, o relógio sou eu. O mecanismo é o meu coração. Observam-me, consulta-me, mas sou uma referência. Então ele está falando que as pessoas observam, consultam, e ele é uma referência? Coloca como pergunta. Não, pois meu problema interno é o pecado. Devo passar pelas mãos do relojoeiro divino, o meu Criador, que se encarregará de meu coração. Não para consertá-lo, mas para introduzir um novo, colocá-lo na hora correta e fazê-lo pulsar para ele. Então ele colocou a questão do testemunho. Se nós estamos com um problema no coração, os ponteiros vão parar, né? E nós não vamos ser referência. Que referência é um relógio que não aponta para lugar nenhum, que não mostra as horas, que não mostra o que é a realidade. E ele então fala sobre essa necessidade de tratar do coração para que ele possa testemunhar e para que ele realmente possa pulsar corretamente e também andar corretamente. A aplicação que eu fiz é parecida, mas eu pensei mais nessa questão da criança notar o defeito nos ponteiros e não entender que o defeito não era só os ponteiros. Ela olhou para o que era externo, para os problemas visíveis. Não conseguiu identificar que o problema era mais dentro, né? Era maior. Então eu escrevi que muitas vezes nós também só vemos os problemas externos. Acreditamos que basta trocar os ponteiros. Ou seja, o que falta é a cura de uma doença, é a conquista de um emprego, é a compra de algo que nós desejamos, um apoio sentimental que desejamos também. Mas, na verdade, não adianta trocar certas coisas. Você pode trocar de ponteiro e o ponteiro continuar parado. O problema não é o ponteiro, o problema é o coração, é a máquina. Então nós precisamos, mais do que tudo, cuidar do coração. Se o coração não estiver bem, nada vai bem. E da mesma forma, da ilustração e do comentário anterior, eu coloquei aqui que nós precisamos realmente passar pelas mãos do relojoeiro divino. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor. Ele quem cuida do nosso coração. Cuidando do coração, dá uma nova mente, acerta os ponteiros. Ele é quem vai fazer com que nós possamos realmente ter essa vida, a vida como o Senhor tem para nós. Então, quando a gente vem até a igreja, né, o nosso maior desejo não é simplesmente
vir aqui pedir uma bênção, né? Senhor, troca os ponteiros lá de casa. Mas nós, quando nos aproximamos do Senhor, quando estudamos a palavra de Deus, nós estamos aqui pedindo: Senhor Deus, trabalha meu coração, cuida da minha vida, transforma a minha vida, porque o Senhor transformando, tudo vai bem, independente de como estiver esse externo, tudo vai bem. Uma oração que nós precisamos fazer também é a do salmista, no Salmo 139. Sonda, meu Deus, o Senhor conhece meu coração. Ele sabe o que precisa ser consertado, trocado. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos atentar para isso, né? Nós sabemos que a nossa luta é maior do que a externa, ela é espiritual, e que os nossos problemas são muito maiores do que os externos. Nem sempre, quando tudo vai bem externamente, a gente pode dizer que está tudo bem, né? E muitas vezes somos como essa criança: está tudo bem, por quê? Porque eu tenho emprego, porque eu estou saudável, mas está tudo bem mesmo, né? Se você aprofundar essa pergunta e lembrar que estar tudo bem é muito mais profundo do que algo que se vê, nós vamos perceber que nós precisamos cuidar mais e mais das nossas vidas. E o desafio então nessa manhã é que a gente possa pensar mais nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, menos nas circunstâncias externas, nas coisas que estão por aí, e ao mesmo tempo a confiança, né, seja mais naquilo que é do Senhor, aquilo que vem de Deus. E como diz Provérbios 4:23, também é uma passagem que nós conhecemos muito, a orientação para nós é essa: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração. Então, no Senhor nós podemos renovar as nossas forças, no Senhor nós podemos viver melhor. E a passagem que nós lemos no início é a promessa de Deus para nós. Então, não é porque nós vamos conquistar algo, mas é um presente da graça de Deus: dar-vos-ei um coração novo. O Senhor Deus quer que nós estejamos recebendo esse coração, quer que nós estejamos deixando tudo aquilo que não é do agrado dele e buscando viver esse coração de carne, né? E não um coração de pedra. E ele fala sobre espírito novo, né? Meu espírito. Ou seja, o Espírito que dá direção, o Espírito que dá controle, o Espírito que vai modificar muitas coisas na nossa vida a partir das nossas ações, se nós agimos espiritualmente ou se nós agimos de forma carnal. Então, o Espírito novo, né? E essa é a nossa oração: Senhor, dá-me um novo coração, dá-me um espírito novo. Eu sei que nós, como convertidos, nós já temos esse novo coração, mas que o Senhor Deus renova, Senhor, purifica e nos guarde mais uma vez, né, nos fortalecendo. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti por essa manhã especial, que o Senhor Deus nos dá a oportunidade de nos reunirmos na Tua casa. Que o Senhor Deus abençoe a nossa vida, a nossa família, nos dê saúde, nos fortaleça. E principalmente, ó Deus, que o Senhor Deus esteja cuidando da nossa vida espiritual, cuidando do nosso coração, para que nós possamos mais e mais ser fortalecidos no Senhor e vivermos, ó Deus, também e podermos testemunhar do Senhor a outras pessoas. Ó Deus, amado, obrigado pela mensagem, obrigado, ó Deus, por esse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.